Meu nome é Neide Harumi Kanashiro, eu nasci na cidade de São Vicente, Olha, no dia 16 de abril de 1966. que legal. Era japonês, né? Estrangeiro, veio para cá com, eu devia ter uns 13 anos de idade, veio na embarcação, demorou 6 meses para chegar aqui no Brasil. Ficou maior de idade, quando ficou maior de idade, minha avó também veio, através também de navio. E foi um casamento arranjado entre eles e tudo, mas eles eram estrangeiros, do Japão. Não, eu vim para cá, vim para o interior de São Paulo, né? Nós moramos em Taquaritinga. E eu fui para lá novinha, diz minha mãe que eu tinha uns 7 meses de nascida. E meu avô era muito instável, né? Ele não parava nem aqui, nem ali, ele era assim, vendia tudo, aí saía de lá, ia para outra cidade, formava a casa dele lá, o cantinho dele lá, e depois quando dava doido ele ia para outro lugar, ele era assim. E como ele chegou aqui no Brasil, aí ele eram outros costumes, outra cultura, né, e coisas que não tinham lá no Japão. Aí chegou aqui, ele ficou muito assim, boêmio, sabe? Ia para os bares, aí ia curtir a vida, e minha avó, como é que se diz antigamente, a mulher era submissa ao marido, né? E como era um casamento arranjado também, minha avó ficava na dela, não curtia muito estar com ele. Mesmo assim, eles tiveram acho que 7 filhos, 7 ou foi 9. E aí a gente foi para o interior e eu me lembro que na minha infância, a minha infância foi muito boa, gente. Eu subia em árvore, comia fruta do pé, a gente brincava de esconde-esconde, sumia lá pro meio da mata, ninguém encontrava ninguém. Você acabava dormindo lá no meio da mata, no meio dos bichos, saía todo picado de muriçoca. Mas era tudo muito bom. Brincava assim nas ruas tombadas de terra vermelha, sabe? Eu tenho por parte de mãe, tem um casal, o Marcelo e a Márcia. Meu irmão está lá perdido para o Japão, não sei dele, e minha irmã voltou, ficou acho que 10 anos no Japão e voltou, agora firmou residência aqui. Só que assim, lá, quando eu estava no interior, eu cheguei a fazer até o prézinho, né? Depois saí de lá e a gente veio para São Paulo, aí continuei meus estudos aqui. A gente morou no Rio Bonito, quando a gente veio. Aí meu avô, até lá, meu avô ficou. Aí eu vim embora com a minha mãe. Nesse meio do caminho ainda, nós fomos morar com uma tia minha, que morava em Jardim Peri. Ficamos lá um tempo com ela também, minha mãe adoentada. Eu lembro assim, meio por alto, sabe? Que minha mãe era muito doente. E aí a gente morou com ela um bom tempo. Depois que a gente veio para São Paulo, aí meu avô já tinha mudado. Eu não lembro assim o tempo, né? Mas aí a gente veio ficar com ele também. Nesse meio tempo minha mãe trabalhava, minha mãe solteira, né? Precisava criar. E aí eu fui criada pela minha avó. Acabou que eu fiquei com a minha avó, com meus avós, né? Minha mãe trabalhou em muitas coisas, metalúrgica, trabalhou em peixaria, trabalhou sempre no comércio, em geral, né? E eu pouco via minha mãe assim, que eu trabalhava fora, uma vez ou outra ela aparecia em casa, e aquela falou, eu não tenho noção do tempo, né? De quanto em quanto tempo ela vinha. Ela ficava um bom tempo fora. Passava, eu gostava da liberdade, assim, a gente viver, correr, pular, brincar, mas assim, nunca parei assim para pensar no que eu queria ser, construir uma família, ter bastante filhos, isso eu pensava. É bastante filho. 4 homens e eu só tenho a Carolzinha de menina. E você vê que depois da Carol ainda tem meu filho caçula está com 24 anos, Olha, solteiro, os outros são casados. Trabalhando, eu trabalhava na Rede Barateiro, era operadora de caixa e ele era meu encarregado. Nada, foi tudo muito rápido. Ele já estava num processo já de divórcio, de separação, e ele tinha um filho de 2 anos e meio, adotivo. E aí quando ele me conheceu, ele ainda falou assim, olha, para me aceitar, tem que aceitar o meu filho, porque eu tenho ele e tal. E aí sim foi. Aí depois a gente começou a namorar, que foi até difícil a gente começar a namorar, mas começou a namorar, foi. Mas a gente ia sair com o pessoal do serviço, ia para um barzinho, dançar e tal, mas aí eu era muito cegada, era muito tranquila. Era assim? Isso, sempre fui muito caseira, sempre fui muito tranquila, mas não queria, assim, relacionamento, não queria namorar. E aí foi difícil, a conquista foi difícil. Aí foi, como é que fala? Foi por insistência mesmo dele. Aí eu fui conhecer a família dele, conheci acho que com 2 ou 3 meses que a gente estava namorando, aí a gente ficou junto, quase 37 anos, né? Não, quase 37 anos. Mas teve uma separação assim nesse meio, de uns 2 anos. Eu tenho a Gislene, que é sobrinha dele.
E elas têm diferença de 7 anos. Quando a mãe dela ficou grávida, ela ganhou ela com 28 anos de idade. Foi o meu caso também. Quando eu completei 28 anos de idade, a Carol nasceu. Então, eu fiz o pré-natal quando chegou com 8 meses de gravidez, até aí estava tudo normal. Com 8 meses o médico falou, vamos pedir um exame de ultrassom para ver como que está a sua gestação. Eu falei, minha gestação é sempre de boa, eu tive meus 3 primeiros filhos, tudo maravilhoso, tudo normal, pressão, tudo, nunca tive problema. Aí foi fazer um pré-natal, foi fazer o ultrassom. Quando fez o ultrassom, ele falou, olha, eu vou pedir para repetir esse ultrassom. Até aí tudo bem, falei, é normal, procedência médica. Quando chegou no segundo ultrassom, o médico falou assim, olha, é necessário que se aprofunde mais. Aí eu já fiquei. Falei, mas como assim, doutor, vai pedir mais um ultrassom? Já não fez 2? Eu falei, então, mãe, o que acontece? A medida dela, do corpo dela, não é proporcional à cabeça aos ossos das perninhas e dos bracinhos. Então a gente acha aí que tem alguma coisa errada. Aí eu já fiquei meio assustada, né? Aí veio o terceiro ultrassom, eu falei, realmente a confirmação de que isso não está bem. Ficou total de até sair alguma coisa, algum diagnóstico, eu fiz 4 ultrassons. Aí o médico falou para mim assim, olha, não vamos ficar em cima do muro, eu tenho uma médica que vai fazer esse ultrassom, o que ela falar eu assino embaixo. Eu falei, doutor, mas fez todos esses ultrassons, por que você não falou antes para mim? Que já teria feito, não, essa médica estava nos Estados Unidos, está retornando agora e vamos ver com ela. Aí fomos lá na Avenida Angélica, ele foi lá e a médica fez, ela falou, não vou ficar em cima do muro, vou falar logo para você. Essa criança, ela tem uma deficiência. Só não sei te dizer o que é que ela tem. Na minha cabeça veio milhões de informações, assim, eu falei, meu Deus do céu, minha filha tem, essa criança, ele não sabe o sexo ainda, eu falei, essa criança, ela é toda deformada, porque se eles falam, a cabeça não tem a medida que mede com o corpo, então, na minha cabeça ela é deficiente física. Aí eu fiquei apavorada. Mas tudo bem, aí ele pegou e falou assim, olha, você vai fazer, aí a médica falou assim, não, antes desse ultrassom teve um médico, o 4º ultrassom, você vai lá na Martins Fontes e vai fazer um ultrassom. Foi esse um médico que eu passei, um médico chinês, eu não lembro nem o nome dele. Eu fiz esse ultrassom e o médico falou para mim assim, você faz o pré-natal normal? Eu falei, faço, estou acompanhando normalmente e tal, já fiz, e estou duvidando desse ultrassom que está fazendo e tal, e eu preciso do resultado. Ele falou, olha, eu não vou poder te dar o resultado hoje, que a resultadora foi embora, e eu só posso te dizer uma coisa, essa criança você vai ter que fazer um aborto. É a única coisa que você pode fazer, é um aborto. Você vai ficar entre você e a criança, que a gente vai poder salvar. Porque não tem o que fazer, sua criança é totalmente deformada. Nossa, eu entrei em desespero, a gente saiu dessa clínica, eu chorava tanto. E naquela época não tinha celular, naquela época não tinha, era cartão, né, para colocar. Sim. E aí eu coloquei o cartão lá no telefone, que era logo em frente à clínica, assim. Gente, eu não lembrava o número do Maurício, eu tentava ligar, mas não vinha na cabeça. Sabe, aí eu fiquei desesperada. Aí eu fui respirando, falei, não, tem que acalmar porque eu preciso ligar. Foi, com muito custo, consegui ligar para ele. Falei, olha, acontece assim, assim, assim. O médico falou que essa criança é toda deformada e não tem o que fazer, nós vamos ter que fazer um aborto. E eu chorando muito. Estava bem distante da minha casa, né? Aí com muito custo, eu falei, pega um táxi aí, dá um jeito, que chegando aqui a gente dá um jeito e paga. Fui para casa, porque na cabeça do médico foi quando passou com essa médica, aí a médica falou. Falei, ela tem uma deficiência, assim, assim, e outra coisa, ela tem cardiopatia. Assim que essa criança nascer, você vai ter que levar ela no cardiologista. Gente, você pensa num milhão de informação dessa. Eu fiquei apavorada, eu falei, gente, eu tive 3 filhos normais, aí ela ainda falou assim, é uma menina, e já tinha o diagnóstico de saber que era uma menina, minha única menina, gente. E eu fiquei com aquilo, sabe, eu fiquei, assim, tiraram o chão de mim. Aí ela falou, e tem mais, nós vamos ter que fazer uma cesárea de urgência, porque a criança não tem líquido para respirar. E a Carol era uma criança assim na barriga que não mexia. Meus meninos mexiam, tudo, e ela na barriga, sabe, estava, não mexia. Eu falei, gente, essa criança é muito preguiçosa. Eu falei, acho que então, porque é menina, né? E aí foi, nesse mesmo dia já arrumamos uma papelada, já internei. Ainda quando eu fiquei na mesa, ainda falei com a médica assim, falei, ai doutora, você não tem como fazer a ligadura, né? Ligar as trompas e tal, e fazer a laqueadura. Ela falou, não, não tem como. Aí eu falei, não, mas já está tudo aberto, porque ela fez uma cesárea, né? Eu falei, mas eu já tenho, com essa, já tenho 4 filhos e tal. Aí ela falou, não, não dá para fazer. Aí depois ela foi lá no cantinho, aí chegou no meio e falou assim, olha, a gente pode fazer se tiver um cheque, tal, assim, de 160, eu não sei, 160 alguma coisa. Dinheiro da época. Era da época. E eu falei, não, eu não tenho condições. Tá bom, passou.
Aí, então vamos fechar do jeito que tá. Eu falei, engraçado, não podia fazer a cirurgia, sendo que estava tudo aberto, mas se pagasse podia, né? Aí eu sei que foi, aí quando... e quando eu fui para fechar a minha barriga, veio um médico, um japonês, encostou do meu lado e falou assim, deixa eu te perguntar, tem alguém na sua família que tem deficiência mental? Eu falei, não. Tem alguém que por acaso, assim, frequentou assim, um sanatório? Ai, desse jeito, gente, aí eu já me apavorei. Aí eu falei, não, é tranquilo, isso aí é de praxe a gente perguntar isso. Alguém tem problema de coração na sua família? Fala que eu saiba também não. Aí fez um monte de perguntas e tal, aí foi. Quando foi de tarde, geralmente a criança tem que ficar no quarto, né? Mas ela não ficou, ela foi pro banho de luz. Mas até aí ninguém falou síndrome de Down. Não, até aí não. Não falaram nada da criança. E também não falou nada sobre a deficiência dela, sobre as medidas, não falaram nada. Ela veio para mamar a primeira vez, eu não cheguei perto. Porque eu fiquei com medo do que o médico já tinha falado, né? Nesse meio tempo aí veio um médico, veio uma enfermeira e falou, olha, eu estou trazendo uns papéis para você aqui, quando você sair daqui, ela já está marcada aqui uma consulta, ela está com suspeita. Aí foi onde veio a notícia. Ela está suspeita de ter síndrome de Down, pelas características dela, da mão, da nuca, orelha, não sei o que, um monte de coisa que ele falou. Aí eu já fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não pode ser. Aí eu falei, e ela tem uma cardiopatia, a cardiopatia dela é grave. E aí eu já não cheguei perto. Do jeito que ela veio, colocaram ela lá na maca, a enfermeira veio, buscou, levou ela. De lá ela não veio mais, porque aí ela foi pro banho de luz. Ai, eu não sei o que passava na minha cabeça, eu fiquei desesperada, eu só chorava muito. Aquela negação, eu não aceitava, e eu só chorava. Eu falei, como que pode, gente? Meus filhos são a minha única filha, minha única menina ser desse jeito. E foi... Aí ela foi passando as horas, ela não veio. Quando foi apertando as horas, assim, à noite, no final da noite, aí passou uma enfermeira, assim, eu já desesperei, eu corri atrás dela, falei, ai moça, pelo amor de Deus, você não tem como me levar no berçário? E veio um pensamento assim, se eu não cuidar dela, quem que vai cuidar dela? Falei, como que vai ser? Quem cuida? Quem que vai cuidar dela? Ela precisa de mim. Se ela veio, ela precisa de mim. Ela precisa dos meus cuidados. E aquela coisa de eu não ter visto ela, ficava um vazio. E aí eu falei, como será que ela é? Como será que ela é? Eu não via a cor do cabelo, eu não via a cor dela, não via se ela era morena, se ela era branca. Eu vi um pacotinho em cima da maca. Eu fiquei muito distante. E aí eu comecei a ficar apavorada. A mulher falou, tudo bem, eu vou arrumar os paramentos para você e eu vou levar você lá. Aí eu falei, eu vou deixar você entrar lá dentro. Eu não posso fazer isso. Mas como você está sendo tão nervosa, tão desesperada, eu vou deixar você entrar. Aí veio com a sapatilha, com toda a instrumentação. Eu consegui entrar, ela estava no banho de luz. Ela tinha 43 centímetros, 2,50 kg. Ela cabia na palma da minha mão, assim, menininha, assim, ó. Lourinha, branquelinha, as veias azulzinhas, assim, ó, no meio da testa. O topete do Itamar Franco, você chamava? Na época era Itamar Franco, tinha topetinho, assim, ó. Gente, aí eu olhei pra ela, assim, mas aí foi amor, sabe, o primeiro contato, assim. E ela ali no banho de luz, e aí eu fiquei uns minutos com ela ali, e aí eu falei, não, eu vou cuidar. Se Deus me deu, eu vou cuidar. Eu já não tinha mais a preocupação eu falei, o que eu vi, ela tinha mão, ela tinha braço. Pra mim, aí, ali ela estava perfeita. Aí dali foi aceitação, nunca mais a gente se desgrudou, dali em diante. Minha companheira, há pouco tempo eu fiquei doente. Quem cuidou de mim? Graças a eu ter ensinado ela cresceu todo dia, eu fui ensinando ela. E recebi muita crítica também por causa disso. E aí eu fui ensinando a fazer as coisas, os deveres de casa, cuidar das coisinhas dela, lavar uma louça, guardar as coisas. E criança essa moça que está aí. E assim foi. A infância dela foi difícil, porque com 1 ano e 4 meses ela teve que operar. No coração ela não engordava, e ela toda mole, ela fazia os exercícios, ela frequentou a PAI um tempo, mas a médica falou, não posso mais, a gente não pode esperar mais, você vai ter que fazer um transplante de pulmão, porque ela ficava 5 dias em casa e 15 dias no hospital. E assim, no Evaldo Foz, o povo chamava de hotel. Eu falei, mas você voltou pro hotel, Carol? Ela foi para... A primeira ela frequentou o Procópio não, o Tenório, era o regular. Ficou 1 ano e meio, porque eu tirei ela de lá, porque ela virou um bicho. Um dia eu cheguei na sala de aula, tava lá em cima da carteira lá, e jogando papel, e ela começou a falar palavrão. Falei, não tem condições disso não. Aí eu fui e tirei ela da escola. As crianças passavam perto dela, cuspia nela, chamava ela de louca. Ah, menina louca. Eles passavam e ela ria, ela não entendia nada. E aquilo que me doía. E acho que essa parte assim, da escola, para mim foi ruim, porque naquela época tinha o problema do bilhete único. A gente dava sinal para as peruas ou para os ônibus, eles não paravam. Quando via que era deficiente, eles não paravam. Nossa, aí eu sentava assim, chorava no ponto de ônibus, sentada na guia da calçada, porque as pessoas não paravam, os ônibus. E ela passava a mão no meu rosto e assim, não chora, mãe, não chora, mãe. Aí o mundo desabava. E aí veio os preconceitos, né? Aí a gente que sentia os preconceitos, e ela não, ela sempre ria.
Aí quando ela cresceu mais, aí ela já estava na Monte Azul, aí já tinha tirado ela da escola regular, tinha ido para Monte Azul. Aí ela ficou um bom tempo lá no Monte Azul também. Não lembro quanto tempo, mas ela ficou um bom tempo. Foi até de lá que eu conheci o Olga Costa. Eu iniciou o Olga Costa em Santa Amaro. E aí, menina, e ela começou a perceber. Quando eu entrava no ônibus, as pessoas começavam a morrer. Aí um dia ela falou para mim assim, mãe, olha aquela mulher. Ela tá rindo para mim ou ela tá rindo de mim? Aí eu falei, filha, não ri ligar não, eu não sei o que ela pensa. Ela tá rindo. Eu não sei dizer se é de você ou se é pra você. Deixa ela, sinal de que ela tá feliz. E aí ela ia nos ônibus, ela reparava nas pessoas para ver o que as pessoas se olhavam para ela. Desde o início, acho que 1 ano tinha um Olga, né, quando ela foi para Casa de Cultura. Ela pintando, e ela tem um retrato que foi tirado dela, ela pintou uma tela, acho que foi uma tela, e ela sorrindo, aquela alegria, o brilho nos olhos dela, sabe? Isso não sai da minha mente. Muito lindo, lindo. E toda vez que eu vou lá no meu álbum de fotos, eu procuro sempre por essa foto. Linda demais. O que é a inclusão? Eu acho que a inclusão, o que eu posso dizer? A inclusão é amor. Eu acho que a pessoa, assim, para gerar a inclusão, tem que ter o amor no coração. Se uma pessoa, a empatia. Ter a empatia de se pôr no lugar, de saber o que a mãe passa, de saber o que uma criança assim passa diante do preconceito. Então, quando a Olga Costa chegou na nossa vida, gente, quando a Carol passou a pintar aquelas telas, aí logo em seguida veio os esportes, né, o karatê, o taekwondo, e a dedicação dos profissionais, que eu vi a dedicação deles assim, que você vê que não era uma coisa artificial. E tem coisa que você faz dentro da política, gente. Vem, beija teu filho, você sabe quando é espontâneo e quando não é. Então a paciência dos profissionais, eu nunca vi uma pessoa chegar assim, empurrar a Carol, ou gritar com ela, sabe, mesmo tentando corrigir, exortar, ensinar ela, falar, isso aqui é assim, você vai por aqui que você vai se dar bem, você vai por aqui que vai dar certo. Então eu nunca vi ninguém perder assim o tom da voz. Então, percebendo assim diante do Instituto, que o que a Olga fez assim realmente foi uma coisa bem espontânea. Então, acho que inclusão para mim é isso, de ter essa evolução, esse envolvimento. Tanto é que você vê, a Olga está aí até hoje. Talvez se não tivesse todo isso, já teria acabado, já teria falido, né? Eu amo todos os meus filhos, eles falam assim, e eles, a Carol também. Eles ficam assim preocupados com ela, e eu fiquei doente, e eles se preocuparam e falaram assim, poxa vida, aí meu filho ainda brincando, falou assim, mãe do céu, pelo amor de Deus, você não pode morrer, não. Você tem a Carol aí para você cuidar, e você tem a gente também para você cuidar, a gente é casado, mas a gente precisa de você. E eu criei bem meus filhos, graças a Deus. Um diferente do outro, 5 filhos, gente, mas até enfim na cabeça que um totalmente diferente do outro, cada um tem sua personalidade, do seu jeito. Às vezes tem um ou outro mais velho, parece que um pouco mais novo, gênio e tal, mas totalmente diferente assim um do outro, sabe? Mas eu não trocaria meus filhos ou minha maternidade por nada nesse mundo. Eu queria ter uma casa própria, assim, uma casa grande, não muito grande, assim, mas confortável, que eu pudesse receber minha família. Eu quero tanto neto, eu tenho uma neta só. Minha neta está com 10 anos, 11 anos, acabou de fazer 11 anos. Enorme, mas a mentalidade de uma criança. E enorme não, ela calça 37, tem 11 anos, e eu nem sei quanto ela tem de altura, gente, que ela é enorme, ela já passou de mim um tanto assim já, é muito grande. E aí eu queria, assim, ter netos, eu tenho netos pets, né? A Carol sofreu muito com isso também, os pets, né, que se foram. Aí começou a fazer o tratamento para ansiedade, ela teve muita crise na pandemia, viu? Sofreu, porque não podia abraçar. É o sofrimento que ela teve pânico, ela teve crise de ansiedade, e ela queria abraçar as pessoas e não podia. E ela falou, mãe, eu não aguento mais, eu quero abraçar as pessoas, quero beijar as pessoas. Ninguém deixou eu chegar perto. Eu falei, você não pode, porque essa doença pega, Carol. Por isso que tem que usar máscara. E ela não entendeu, mas não vai acabar? Mas não vai acabar? Foi difícil para ela, para a gente, né? E ela fez o karatê também, ela fez online, não perdi uma aula. Fez tudo e graças a Deus. Foi muito bom ela fazer o híbrido, porque aí depois quando ela retornou, ela já não ficou assim, se sentindo, sabe, um peixe fora d'água. Então foi bom esse trabalho. Eu vejo minha filha independente, sabe? Eu tenho um sonho assim, de ver ela independente. Viver independente, ter assim a postura dela de poder se locomover, de estar perto da família, mas ao mesmo tempo ter os amigos. Ao mesmo tempo eu tenho essa proteção, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de ver ela assim, na independência social. É que o mundo ele é real. O mundo ele é real. Mas os sonhos, quem não sonha não vive.
eu passei muita coisa na minha vida, assim, muita coisa difícil mesmo, e foi uma fase assim, não foi pouco, foi uma grande parte da minha vida, principalmente depois do casamento. Casamento que eu digo assim, né, a gente não chegou a casar assim no papel, mas essa vida toda que a gente trilhou juntos, né, entre os meus filhos e tudo, hoje eu agradeço a Deus, meus filhos todos estão aí, formou sua família, cada um do seu jeito, da sua forma, é ser livre para sonhar. E graças a Deus, tudo isso passou, e é como fala o ditado, tudo nessa vida passa. Tudo, o que é bom passa, o que é ruim passa. E é isso aí. Eu acho que a gente tem que, nessa vida, ser livre para sonhar. E mesmo a gente tendo os traumas, tendo as coisas, a gente não desanimar, ter fé em Deus e seguir em frente. Como foi? Foi bom, e a gente vai contando, tem vontade de contar mais, contar mais, contar mais. É como você falou, é um mini livro, né? Dentro de um livro grandão. Mas graças a Deus, hoje eu sempre fui feliz. Assim, tem altos, tem baixos, mas eu sempre fui feliz na minha vida, graças a Deus. Acho que eu não mudaria nada assim na minha vida, não. Poderia mudar alguma coisinha assim, mas coisas pequenas.